Meus amados, eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia, o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Estaremos vendo os 6 primeiros versículos. Assim nos diz a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abanias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto é um texto bem conhecido dos estudiosos da palavra do Senhor nosso Deus. E dentro daquele propósito que nós estamos fazendo de comentarmos alguma coisa a respeito da família cristã, lembrando sempre que a família é a reserva moral da sociedade. Família é a reserva moral da sociedade. E a família cristã é que mantém os padrões divinos para a sociedade. A família cristã, a nossa família, é ela que mantém os padrões de Deus para a vida em sociedade. Por isso, meus amados, que nós necessitamos de preservar a família. Como nós dissemos na semana próxima passada, família é uma instituição tão importante que foi o próprio Deus quem formou a primeira família. É por isso que nós devemos e precisamos preservar esta instituição chamada família. Nesta noite, nós queremos falar a respeito da figura do pai dentro da família. O pai como o sacerdote do lar. Nós temos visto hoje, na nossa sociedade, que muitas das famílias estão se esfacelando porque não tem uma liderança dentro do próprio lar. E a Bíblia diz que o pai, a figura masculina do homem, ele tem que ser a cabeça da família, tem que ser a cabeça da esposa. O pai, meus amados, ele tem que ser o sacerdote do lar. E qual é o papel do sacerdote? A função do sacerdote era ensinar, cuidar do povo e apresentar o povo ao Senhor nosso Deus. Tem que ser essa a função do pai. Esse tem que ser o papel do pai no seio da família. Preparar a sua família, ensinar a sua família para que a sua família possa subir no dia do arrebatamento da igreja.
Infelizmente, meus amados, a cada dia que passa, o inimigo de nossas almas, ele que procura destruir tudo aquilo que o nosso Deus fez, cada dia mais o inimigo, ele tem pelejado contra a família. E nós estamos vendo, acompanhando o que está acontecendo no mundo, e em especial no nosso país, o quanto a figura do pai, ou a autoridade do pai, tem sido desgastada no seio da família. A cada dia que passa, parece que o pai, ele está perdendo o verdadeiro papel que ele tem na família. Mas isso nada mais é do que a investida de Satanás contra as famílias. Nós dizemos aqui, meus amados, o inimigo destruindo a família, ele procura acertar a igreja, ele procura também destruir a igreja do Senhor, porque a igreja, como nós dissemos na semana passada, é uma reunião das nossas famílias. São as nossas famílias que compõem a igreja do Senhor. E para a nossa tristeza, amados, para a nossa tristeza, muitos lares cristãos estão perdendo o padrão divino. Para a nossa tristeza, alguns lares estão perdendo o padrão divino para a família. Alguns pais, amados, estão abrindo mão do seu papel, da sua função de sacerdote dentro do lar. E por isso, e porque os pais estão abdicando dessa responsabilidade, e o assunto é muito sério, amados. O assunto é muito sério. Muitos pais estão abdicando dessa responsabilidade, estão abrindo mão dessa responsabilidade, e por isso nós estamos vendo algumas famílias que estão sofrendo, e eu estou dizendo, dentro dos nossos tempos. Por quê? Porque alguns pais estão abrindo mão da sua responsabilidade. E eu quero dizer para os meus companheiros, para os irmãos que estão aqui, e para as irmãs também, que essa função foi dada pelo Senhor nosso Deus. Essa responsabilidade aos pais, ser o sacerdote do lar, foi dada pelo Senhor nosso Deus. E Deus não errou quando Ele fez isso. Deus não se enganou quando Ele fez, não, quando Ele deu essa responsabilidade aos pais. Nós pais, ou alguns pais, estão faltando com Deus quando abrem mão daquilo que Deus colocou em suas mãos. Quando nós abrimos mão dessa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa família, de maneira tal que ela esteja preparada para o dia do arrebatamento, nós estamos aí abrindo mão daquilo que Deus confiou a cada um de nós. É por isso, meus amados, que nós vemos o que está acontecendo lá na sociedade, e infelizmente já está refletido dentro dos nossos tempos. Dentro do seio de algumas famílias, nós estamos vendo aí algumas famílias se perecendo, porque os pais não estão agindo de acordo com aquilo que é a responsabilidade confiada pelo Senhor nosso Deus. Eu fiquei pensando, avaliando, a Bíblia tem muitos exemplos, a Bíblia é rica em exemplos de pais como sacerdotes. Pais que realmente desempenharam o papel de sacerdote junto à sua família. A palavra do Senhor Deus nos diz que dentro da nossa casa, do nosso lar, existe uma igreja. Dentro de cada lar existe uma igreja. Está no livro de Filemão, ali está. O livro de Filemão está lá. A igreja que está em tua casa. A igreja que está em tua casa. E alguns pais, meus amados, estão abrindo mão desta igreja que está dentro da sua casa. Infelizmente, alguns pais, algumas famílias, alguns lares não tem mais uma igreja dentro da sua casa. Não tem um local de adoração ao nome do Senhor. Em alguns lares o nome do Senhor sequer é falado, sequer é ventilado. Em alguns lares não se lê mais Bíblia, em alguns lares não se tem mais hino de adoração,
ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é isso? Investida de Satanás. Satanás, de uma forma muito assim, de uma forma sorrateira, de uma forma assim muito mansinha, ele está conseguindo tirar de dentro dos lares a pessoa divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está tirando de dentro dos lares a pessoa do Senhor nosso Deus. Meus amados, é com tristeza no coração que nós dizemos que em alguns lares se cumpre o que está em Apocalipse. O Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem alguns lares que deixaram o Senhor para o lado de fora. E o Senhor não desistiu. Nós temos dito aqui: Deus não desistiu do teu lar, Deus não desistiu da tua família. Ele continua do lado de fora, batendo na porta. Se abrir a porta, o Senhor está disposto a entrar e colocar ordem na casa novamente. Entrarei em sua casa. É a promessa do Senhor: entrarei em sua casa. Mas tem uma coisa: precisa abrir a porta para o Senhor entrar. Ele não força a porta da casa de ninguém. Precisa abrir a porta para o Senhor entrar. Eu fiquei imaginando, pensando na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, a Bíblia nos fala de um pai sacerdote. E eu achei interessante, amados, que a Bíblia nos fala, capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, a partir do versículo de número 5, a Bíblia diz que havia no tempo de Herodes um sacerdote chamado Zacarias e a sua esposa Isabel. A palavra do Senhor Deus diz que ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão todo e cumprindo todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel ela era estéril. E o versículo de número 13 diz que um dia Zacarias ele foi ordenado para ministrar diante do Senhor. E quando ele estava ministrando diante do Senhor, um anjo aparece a Zacarias. Veja o que diz o versículo 13. Estamos em Lucas capítulo 1 e o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Eu achei interessante, amados, que esse sacerdote aqui, ele orava pela sua família, ele orava pela sua esposa, ele orava por um filho antes mesmo de ter o filho. Ele orava por um filho antes mesmo de ter um filho. É um pai que ora, é um sacerdote que se apresenta diante de Deus na oração. Antes mesmo de ter o filho, Zacarias já estava orando. Interessante, amados, que ele orava aqui, e vamos abrir aqui um parênteses. O anjo disse que a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher. Nós compreendemos aqui que Zacarias orava pela sua esposa. E por que ele orava pela sua esposa? Entre os muitos motivos, tinha um: ela tinha um problema. A Bíblia diz que ela era estéril, ela não podia reproduzir, e o seu esposo orava pelo problema da sua esposa. E aí eu quero abrir um parênteses aqui por aqueles esposos que estão orando pelo problema da sua esposa. Será que estão orando pela esposa? Qual será o problema que a esposa tem? A Bíblia diz que Isabel ela tinha um problema físico, ela não podia gerar filhos. Será que o problema da esposa é físico? Será que o problema da esposa é na alma? Ou será que o problema da esposa é um problema espiritual? E meus amados,
Nós, na sociedade de hoje, infelizmente, nós falamos isso na semana próxima passada, infelizmente hoje se casa e se desfaz um casamento com uma facilidade tremenda. Com uma facilidade tremenda. Da mesma maneira que se casa, se descasa. E infelizmente, meus amados, isso está entrando dentro dos tempos. Algumas famílias da igreja estão aderindo a isso aí. Ah, mas a minha esposa tem um problema, ao invés de orar pelo problema, está trocando de esposa. Ao invés de orar pela esposa, orar pelo problema da esposa, está trocando de esposa. Não aprendemos isso com a palavra do Senhor nosso Deus. Fica aqui o exemplo para os pais sacerdotes. Ore pelo problema da sua esposa. Mas, irmão Samuel, alguém está dizendo no seu coração: o senhor não conhece a minha esposa. O senhor não conhece o problema da minha esposa. Mas eu conheço o Deus da tua esposa. Eu conheço o teu Deus. Para ele não tem problema que ele não possa resolver. Qualquer que seja o problema da tua esposa, vá apresentar aos pés do Senhor nosso Deus. Vá apresentar a tua família aos pés do Senhor nosso Deus. Não troque de esposa, troque de atitude. Troque de atitude, vá orar mais, consagrar mais a sua vida, apresentar o problema da tua família para aquele que tem a solução. Jesus tem a solução. Jesus tem a solução. Aprendendo com Zacarias. Diante do problema, Zacarias foi buscar solução aos pés do Senhor. Através da oração. Através da oração. E Deus, aqui diz, o anjo diz: não temas. Não tenha temor, não tenha receio, a tua oração foi ouvida, meu querido irmão, a tua oração continua sendo ouvida. Mas precisa querer que o Senhor resolva o problema. Precisa querer que o Senhor resolva o problema. Não é para pedir para Jesus levar, não, irmão. É para Jesus resolver o problema. O Senhor tem poder para resolver o problema. E Ele quer resolver o problema. Lembre-se, a tua família foi formada pelo Senhor nosso Deus. Essa família tinha um problema, mas nós aprendemos aqui com Zacarias, esse sacerdote do lar, dentro da família, dentro do problema que ele tinha, ele apresentou esse problema ao Senhor nosso Deus. A Bíblia não diz aqui quanto tempo Zacarias aguardou. Quanto tempo será que Zacarias ficou buscando ao Senhor pelo problema? Mas uma coisa eu vejo aqui: ele não desistiu de buscar a presença do Senhor. Não desistiu de apresentar sua esposa ao Senhor. Não desistiu de apresentar o problema da sua esposa ao Senhor. Quando eu fiquei pensando sobre Zacarias, me veio a lembrança também de Eucana e Ana. Eucana e Ana era a mesma coisa. Ana também era estéril, mas a Bíblia diz que mesmo Ana não podendo gerar filhos para Eucana, ele continuava amando a sua esposa. Ainda bem que eu não aleluia. Ana tinha um problema, mas seu esposo continuava amando a sua esposa. A Bíblia diz que quando ele ia oferecer o sacrifício, ele guardava para sua esposa a parte melhor. Ele guardava para sua esposa a parte melhor. Tem esposo amado que por causa do problema da esposa não ama mais a sua esposa, não considera mais a sua esposa. Eu vou dizer do Espírito Santo, que está mandando dizer, ele conhece cada um de nós aqui. Meus amados, tem esposo que não anda mais com a esposa. E obreiros, viu? E obreiros. Tem obreiros que não andam mais com a esposa. Nós não aprendemos isso com as Sagradas Escrituras, não. A sua esposa, a minha esposa, a nossa esposa foi dada pelo Senhor nosso Deus. É a nossa adjutora, é a nossa companheira, quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos ruins, quer seja no momento de saúde, quer seja na enfermidade, quer seja na bonança, quer seja na tribulação, quer seja com dinheiro, quer seja sem dinheiro. É a tua companheira, é a nossa companheira. A Bíblia diz que Eucana dava a melhor parte do sacrifício para sua esposa.
Como é que nós estamos cuidando da nossa esposa? Responda não, irmão, pelo amor de Deus. Deixe o Espírito Santo falar. Porque Ele conhece a cada um dos maridos que estão aqui. Ele conhece a cada sacerdote que está aqui. Ele sabe como é que nós estamos tratando aquela que é osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, dada pelo Senhor nosso Deus. Como é que nós estamos tratando aquilo que Deus nos deu, a nossa companheira, a nossa disjuntora, mesmo ela tendo um problema? Como é que estamos tratando a nossa companheira? Aprendemos aqui com Eucana, amados. Mesmo diante da luta, da dificuldade, do problema, ele não deixou de amar a sua esposa. Continuou reservando para ela a parte melhor do sacrifício. Será que nós estamos fazendo assim? Será que ainda estamos guardando a parte melhor para a nossa adjutora? Ou será que ela tem um problema, está orando para Jesus levar e já está de olho na outra, guardando a parte melhor para a outra? Cuidado, você pode ser próximo da fila. Ela pode pegar isso aí e fazer o teu enterro. Aprendemos, amados, com Zacarias a orar. Quando está diante de um problema, apresente-o diante do Senhor nosso Deus. Deus tem a solução. Acho que, amados, esse exemplo tão bonito. Zacarias, ele já orava pela sua família. Ele já orava pelo filho que ele ainda não tinha. Ele já orava pelo filho, crendo que Deus haveria de abrir a madre, o ventre da sua esposa, para que ela pudesse gerar um filho ali e ter uma família. E que filho o Senhor Deus deu a Zacarias e a Isabel? Que filho o Senhor Deus deu? Vale a pena buscar a presença de Deus. Vale a pena confiar no Senhor nosso Deus. Vale a pena esperar no trabalhar no Senhor nosso Deus. Meu querido irmão, companheiro, não desista da tua companheira, não desista da tua disjuntora, mas aprenda com Zacarias, olhe por ela. Aprenda com Eucana, continue amando-a, continue considerando-a, continue dando a ela o melhor que você puder. Esposo que ora pela sua esposa, esposo ou pai que ora antes mesmo do filho existir. Eu fiquei pensando, amados, a Bíblia nos conta um outro exemplo, e é Jó, no capítulo 1 e o versículo 5 do livro de Jó. A Bíblia nos conta ali um outro exemplo de um pai sacerdote. Diz-nos assim o texto sagrado. Estamos em Jó, capítulo 1 e o versículo 5. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, está falando dos banquetes dos filhos de Jó, enviava Jó e os santificava. E os santificava. E Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu vejo aqui um pai sacerdote intercedendo pelos seus filhos na madrugada. Continuamente Jó intercedia pelos seus filhos. Ele colocava no seu coração: se porventura os meus filhos pecaram contra o seu Deus, eu vou interceder por eles diante de Deus. Eu vou oferecer sacrifício de holocaustos ao seu Deus pelos meus filhos, para que Deus perdoe o pecado dos meus filhos. E nós, amados, será que nós estamos fazendo isso? Será que ainda continuamos intercedendo pelos nossos filhos? Será que continuamos apresentando os nossos filhos continuamente ao Senhor? E de madrugada? Moça, você está pedindo muito, não? Não, mano. Madrugada o menino disse que a filha é menor. Vai na filha menor. Continue intercedendo, apresentando os teus filhos ao Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, o senhor não conhece o meu filho, o senhor não conhece a minha filha, eu não conheço, mas Deus conhece. Foi o seu Deus que lhe deu esse presente, cuide dele. Mas meu filho é um tribuloso, continue
Jó orava pelos seus filhos, dizendo: se porventura eles pecaram contra o Senhor, eu vou aqui interceder para que Deus tenha misericórdia. E tem uma palavrinha aqui, mas que está no meu coração. O versículo diz aqui que Jó, ele os santificava. Jó os santificava. Eu quero crer que Jó ensinava os preceitos divinos aos seus filhos. Jó ensinava aos seus filhos o caminho que eles deveriam andar. A Bíblia diz, Provérbios capítulo de número 22 e o versículo 6. Veja na sua Bíblia, Provérbios 22 e 6. A Bíblia diz assim: ensina, outra tradução diz, instrui o menino no caminho que ele deve andar. Não é no caminho que ele quer andar, não. É no caminho que ele deve andar. Alguns pais, meus amados, estão perdendo dentro de casa a autoridade. Meu querido irmão, minha irmã, o sacerdócio não é o Senhor. Foi Deus que lhe colocou, Deus lhe deu a autoridade. Ensina, instrui o menino no caminho que ele deve andar. Não é no caminho que ele quer andar, não. Não é no caminho que o menino quer andar, não. Porque é menino, ele ainda não sabe direito qual é o caminho correto. Mas Deus lhe colocou ali como cabeça, Deus lhe colocou ali como sacerdote, Deus lhe colocou ali como chefe do lar, para que o irmão ensine o caminho que ele deve andar. O caminho é esse aqui, ó, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ensinar o menino no caminho que ele deve andar, o caminho que ele deve andar. Eu já contei esse testemunho aqui, mas vou repetir. Tem um companheiro nosso, ele já esteve até pregando aqui nesse culto. Ele, uma certa feita, ele nasceu no lar evangélico e ele testemunhou, dizendo que quando ele estava na mocidade, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Mas ele disse que mesmo afastado dos caminhos do Senhor, ele trabalhava, mas no final do mês ele vinha para a mamãe dele, falava: mãe, está aqui o meu dízimo, leva lá para a igreja. Está aqui o meu dízimo, leva para a igreja. Mesmo afastado dos caminhos do Senhor, ele disse: pastor, eu continuei sendo fiel nos meus dízimos. Mas por quê? Porque aprendeu dos seus pais, aprendeu o caminho que deveria andar. Deus teve misericórdia dele, ele retornou à igreja. Hoje é um pastor nosso, vou dizer o nome que ele já teve até aqui, ele está no nosso meio. Mas por quê? Foi ensinado no caminho que deveria andar. Não é no caminho que quer andar, não, irmão. Alguns pais estão deixando os filhos andarem no caminho que querem andar. Ouça esse assunto que é muito sério. Pai sacerdote, esse assunto é muito sério. Infelizmente, meus amados, nós estamos vendo aí os pais, agora eu vou dizer os pais, deixando a educação e a formação dos seus filhos por conta da televisão, por conta do tablet, por conta da internet, e não por conta da Bíblia Sagrada. Infelizmente, eu estou dizendo pais de dentro da igreja, pais de dentro dos nossos templos. Mas, irmão Samuel, que a situação é difícil, eu sei, irmãos. A situação não é fácil, e nunca foi fácil. Mas peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia. O que é que a televisão está ensinando para os seus filhos? O que é que a internet está ensinando para os seus filhos? Qual é a formação que os seus filhos estão tendo, tirando da televisão ou tirando lá da internet? É muito sério, irmãos. O assunto é muito sério. Qual a formação que nós estamos dando para os nossos filhos? Vou abrir um parênteses aqui. Domingo, permitindo Deus, nós estaremos dando início a um novo assunto na escola bíblica dominical. O assunto que estaremos estudando será a conduta ou o caráter cristão. O caráter cristão. E eu vou fazer um pedido aqui, vou fazer em nome do Senhor Jesus. Não perca a escola bíblica dominical desse trimestre. Venha com toda a sua família estudar como é o modelo do caráter do cristão. Já que os seus filhos, a sua família não pode vir na igreja nos cultos de ensino, traga-os no domingo pela manhã. Mas, irmão Samuel, tem que trazer. Levante cedo, meu irmão. É o investimento que nós estamos fazendo na nossa família. É o investimento que nós estamos fazendo nos nossos filhos. Não deixe
casa no domingo pela manhã, de maneira nenhuma. Não deixe nenhum membro da sua família em casa. Estaremos no próximo domingo, começando um assunto muito importante para os dias de hoje: o caráter do cristão. À luz da Bíblia, vamos aprender como deve ser o caráter da pessoa cristã. Venha à escola bíblica dominical. Venha com a sua família à escola bíblica dominical. Infelizmente, meus amados, nós estamos vendo aí alguns lares se desfacelando porque não tiveram uma estrutura. Não foi construída sobre a rocha, construída sobre a areia. Não é raro, as mamães sabem melhor do que os papais, talvez. Não é raro aquelas crianças que às vezes são cuidadas da creche, ou às vezes o pai e a mãe trabalham, é uma outra pessoa que fica cuidando, né? Quando o pai chega em casa, acontece uma coisa, a criança fala um nome desse tamanho, né? Aí o pai olha para a mãe e fala: com quem que ele aprendeu? Com quem ele fica o dia inteiro? Com quem ele fica o dia inteiro? Quem é que está ensinando a educação para o seu filho? Quem é que está ensinando para o seu filho aquilo que é certo e o que é errado? Quem é que está ensinando para o seu filho os caminhos do Senhor nosso Deus? Se a pessoa que cuida dele não tem temor a Deus, o que é que o seu filho está aprendendo? Qual é a formação que o seu filho está tendo? Sendo que ele fica o dia inteiro na televisão ou ele fica o dia inteiro no computador? Qual é a instrução que ele está tendo? Como é que está sendo moldado o caráter do seu filho? O assunto é sério, amados. Pegue qualquer programa da televisão, de qualquer horário. Se não tiver ali morte, tiro, facada, não tem graça. Sabe por quê, irmãos? O inimigo está colocando que a vida humana não tem valor. Pode ver, qualquer programa, até os desenhos infantis, que deveria ser alguma coisa que pudesse trazer alguma coisa de bom, só dá isso. É briga, é morte, é guerra, e é luta. O que é isso? É o inimigo, amados. É o inimigo. E infelizmente está dentro dos nossos lares. Infelizmente está lá na poltrona, está lá na sua sala, e seu filho está sentado na poltrona, sendo aí bombardeado com essa miséria todos os dias. Aonde é que estão os sacerdotes do lar? Qual é a formação que os nossos filhos estão tendo, meus amados? E alguns pais, amados: mas, pô, Samuel, não dá para fazer um culto em casa, então traga o seu filho para a igreja, traga a sua família para a igreja. Mas, irmão Samuel, não dá para vir de semana, mas venha no domingo pela manhã na escola bíblica dominical. Venha com a sua família aprender a conduta ou o caráter do cristão. Meus amados, nós vemos um texto aqui, eu preciso parar. Nós vemos um texto aqui, Jeremias, capítulo de número 35. A Bíblia diz que o Senhor Deus foi o Senhor nosso Deus que disse para Jeremias: Jeremias, vai lá, chama a família dos recabitas, leva-os ao templo, coloca diante deles vinho e dá o vinho para eles beberem. Diga para eles: bebei o vinho. E Jeremias fez. Foi lá, chamou os recabitas e os levou até a câmara interior do templo, colocou o vinho e disse: beba vinho. A resposta dele foi: não bebemos vinho. Mas por que não beber vinho? Porque o nosso pai Jonadab, ele nos ensinou que nós não beberíamos vinho nem outra bebida forte. Só que tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, amados. Jonadab, ele viveu, vamos dizer, aproximadamente 200 anos antes de Jeremias. 200 anos antes de Jeremias. Jonadab viveu lá no tempo de Elias. Vai ver lá, segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículo 20, vai falar lá de Jonadab. Jonadab era alguém que era zeloso pela palavra do Senhor nosso Deus. Jonadab, ele instruiu aos seus filhos, ele instruiu aos seus descendentes o caminho que eles deveriam andar. Amados, Jeremias agora pega os recabitas, os traz dentro do templo, na recâmara dentro do templo, e diz: bebe vinho. Ele: não, vinho nós não bebemos. Bebe vinho, vocês estão na igreja, bebe vinho. Nós não bebemos vinho. Os nossos pais, o meu pai Jonadab, ele nos ensinou que nós não deveríamos beber vinho. Versículo de número 6,
número 35 de Jeremias: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Versículo 8: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Graças a Deus. Obedecemos aquilo que o nosso pai nos ordenou. Quantos anos já passaram, irmãos? Quantos anos? Fala alto, quantos anos? E teu filho te obedece? 200 anos, amados. Essa geração que estava dentro do tempo de Jeremias, com certeza não viram o rosto de Jonadab, mas aprenderam os ensinamentos. Não beberemos vinho, obedeceremos a palavra que nos ensinou o nosso pai Jonadab. Aqui está a palavra, aqui está a palavra, aqui está o ensinamento para a nossa família. Um pai ou um sacerdote que tinha a preocupação de ensinar aos seus filhos o caminho que eles deveriam andar. E me chama a atenção, amados, 200 anos haviam passado, ou aproximadamente 200 anos haviam passado, mas eles continuavam firmes no ensinamento de Jonadab. Um pai que estava preocupado em ensinar os caminhos que os seus filhos deveriam andar. Eu preciso parar. Mas a Bíblia nos fala, Josué, capítulo de número 24, versículo 15, é isso? Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: olha, vocês podem servir aos deuses que vocês quiserem, os deuses que estão além do rio, os deuses que estão aqui no rio, mas Josué diz: mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Josué tinha uma preocupação, amados. Ele e a sua casa está servindo ao Senhor. Não temos tempo, o relógio parece que anda mais rápido na sexta-feira. Quando lemos lá no livro do Gênesis, capítulo número 22, a passagem é muito bonita, quando o Senhor Deus manda Abraão oferecer um holocausto para ele, um sacrifício de holocausto, mas o sacrifício de holocausto seria o seu próprio filho. A Bíblia diz que na certa feita, quando estavam perto ali, Isaac olha para o pai e diz: pai, estou vendo aqui o fogo e estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? Eu sempre digo: quem foi que ensinou Isaac que tinha que ter um cordeiro? Quem foi que falou para ele que tinha que ter a lenha? Quem tinha que ter o fogo? Com certeza foi Abraão. Mas tem uma perguntinha que está no meu coração, irmãos. O filho pergunta para o pai: onde é que está o cordeiro? Aonde é que está o cordeiro? Eu fiquei pensando, amados, quantos filhos hoje se dirigem ao pai e talvez não expresse verbalmente, mas olhando diz: aonde é que está o cordeiro, pai? Aonde é que está o cordeiro na sua vida, pai? Aonde é que está o cordeiro na sua conduta? Aonde é que está o cordeiro na sua postura? Eu vou dizer que o Espírito Santo mandou falar. Lembre-se, papai. Lembre-se, quando termina o culto e vai dentro do carro para casa e vai comandando, o filho deve estar olhando e perguntando: aonde é que está o cordeiro? Pai, aonde é que está o cordeiro, pai? Quando o senhor se reúne com as outras pessoas na sua casa e começa aquelas conversas lá, que Deus sabe quais são essas conversas, o teu filho está perguntando: aonde é que está o cordeiro? Aonde é que está o cordeiro? O senhor se diz crente e vai na igreja e leva a Bíblia e está aí. E aonde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Ah, irmãos, se alguns filhos pudessem falar, onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro no relacionamento matrimonial?
Aonde é que está o cordeiro no relacionamento com os filhos? Aonde é que está o cordeiro? Foi a pergunta de Isaac para Abraão. Aonde é que está o cordeiro? Nossa, eu vou falar que o Espírito Santo está mandando falar. Quando a televisão está ligada, aonde é que está o cordeiro? Quando está lá ligado na internet, lá no computador, no Facebook, ou no WhatsApp, aonde é que está o cordeiro? Deixa eu dizer uma coisa: o cordeiro não deixou de ser cordeiro. E o cordeiro, a Bíblia diz que ele está em todos os lugares. Ele acompanha a sua conduta no lar, acompanha a sua conduta na condução, acompanha a sua conduta lá na sua vida conjugal, acompanha a sua conduta lá na sua vida familiar, ele acompanha o seu programa de televisão, ele acompanha no seu tablet, no Facebook, no WhatsApp, em todos os lugares. O cordeiro está nos acompanhando. Abraão foi muito feliz quando respondeu: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Deus para si cordeiro proverá. Abraão era alguém que tinha uma preocupação de oferecer sacrifício de adoração juntamente com o seu filho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se fosse o dia de hoje, Abraão tinha o maior prazer de pegar na mão do seu filho Isaac e dizer: vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor Deus, vamos oferecer sacrifício de adoração ao Senhor nosso Deus, vamos à escola bíblica dominical. E o seu filho Isaac sabia o que era a adoração ao Senhor Deus. Ele sabia do que era composta o sacrifício de adoração ao Senhor nosso Deus. Será que os nossos filhos sabem? Será que nossos filhos sabem como é que se compõe um sacrifício de adoração ao Senhor nosso Deus? Abraão foi um sacerdote que se preocupou em ensinar o seu filho a adorar ao Senhor. Meus amados, a Bíblia é rica em exemplos. No livro dos Gênesis, capítulo de número 7, a Bíblia diz que teve um homem. Ele pregou o Evangelho. Alguns dizem que ele pregou por mais de 100 anos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: que quando o Senhor Deus deu ordem, Noé, ele entrou na arca. Mas a Bíblia diz que Noé não entrou na arca sozinho, não. Ele entrou na arca com a sua família. A Bíblia diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Ele não conseguiu converter ninguém, mas a sua família ele conseguiu converter aos crentes. Noé foi um vitorioso, amados. Noé, ele entrou na arca. Capítulo 7 do livro de Gênesis, versículo 1, diz assim: Noé entrou na arca e com ele toda a sua família. Que Deus possa nos dar graça. Que Deus possa nos dar graça. Que quando a trombeta soar, nós sejamos tão felizes quanto Noé, possamos entrar na arca juntamente com toda a nossa família. Que Deus nos abençoe.